Salve, salve pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Eu sou o professor Gil, tá? Do Cefet. Gente, eu sou o fundador da Olimpíada Brasileira de Investimentos e na noite de hoje me sinto super honrado em dividir essa live aí com Rafael Lavrado, né? Muito obrigado, Rafa, pelo seu tempo e todo o apoio que você tem dado aí à Obinvest. Já tirei algumas dúvidas com você. Poxa, o Henrique, mandar um abraço pro Henrique lá do Cefet, que foi ele que me apresentou, me botou você aí em contato. Só para lembrar, rapaziada, poxa, as inscrições da Obinvest estão abertas, é só acessar lá, obinvest.org. Show de bola. E Lavrado, cara, assim, tipo, eu sei que eu acompanho você, né? Eu já fiz alguns cursos seus, né? Assim, e assim, tipo, eu sei que você participou do programa Shark Tank, né? E que você tem um forte viés aí de empreendedorismo, né? Conta um pouquinho pra gente como que isso tudo começou, se isso começou lá no ensino médio, se isso começou depois que você saiu do médio, se começou desde criança. Eu nem me considero tanto um perfil empreendedor, assim, tipo, eu acho até por família, assim, a maioria das pessoas da minha família ou são funcionários públicos ou médico, meu pai não é, mas tá há 30 anos na mesma empresa, então nunca tive esse perfil, assim, de família, de ser muito empreendedor. Então, mas eu sempre gostei muito de sair um pouco da zona de conforto, buscar coisas novas, mas sempre tudo muito calculado e muito bem pensado, assim. Eu admiro até pessoas que, às vezes, sem nada, larga tudo para empreender, mas no mundo real, assim, tipo, realmente não é tão fácil empreender, tem vários riscos associados, não é essa maravilha toda que acaba vendo na internet. Então, eu tô sempre sempre pensando muito, assim, nos riscos envolvidos, não me considero um empreendedor nato, assim, que nem muitas pessoas são. Ah, poxa, maravilha. Como é que foi essa sua experiência lá no Shark Tank? Então, esse é até um investimento assim que realmente eu falo, também as pessoas não acreditam. Assim, tipo, eu tinha saído lá do fundo de investimento que eu trabalhava, eu decidi tirar um período sabático. Eu, de brincadeira, investi num restaurante, foi um investimento relativamente pequeno. Mas quando eu vi o negócio deu muito certo e eu quis levar esse... Nunca imaginei na vida investir num restaurante, era para ser uma brincadeira. E quando eu vi já estava faturando bem, estava crescendo bastante, eu resolvi também de brincadeira me inscrever lá no programa, no Shark Tank. E quando eu vi, estava sendo chamado. E quando eu vi, também já estava lá no estúdio gravando. Mais uma vez, é uma experiência assim, para sair da zona de conforto. Tipo, de ter uma experiência diferente, participar de um programa de TV, ter essa experiência com restaurante também. Nada que seja uma carreira que eu queira seguir, mas vale bastante como experiência. Mas realmente, tipo, eu não fui um visionário que investi no restaurante achando que ia dar o que ia dar. A história realmente é essa, que eu investi de brincadeira e o negócio, quando eu vi, deu bastante certo. Também me inscrevi no programa, eu gostava bastante da versão americana do programa e eu escrevi aqui na versão brasileira, mas foi super legal a experiência de participar do programa, receber o investimento da Camila Farani, e então foi super legal. Pô, que legal, cara, que legal. Pô, parabéns aí pelo Panças. Poxa. Cara, tem alguns temas super importantes que eu abordo no ensino médio e os professores de matemática de um modo geral, que é aquela parte de estatística, de funções exponenciais, de juros compostos, matemática financeira. E na sua experiência, o Lavrado, assim, esses temas são muito utilizados pelo profissional de finanças? Não, essa questão toda de matemática financeira, entender de juros compostos, contas de juros, é muito usado no dia a dia e é algo realmente que você não aprende no colégio, nem na faculdade aprende. Eu fiz engenharia na FRJ, não tinha nada de finanças, então super legal que está já no colégio mesmo, na graduação, já estimulando esse tema, estimulando esse ensino, mas realmente são contas que você vai usar bastante no dia a dia, não só no mercado financeiro, mas também para quem quiser investir, quem quer ter noção melhor, noções mais realistas de investimento, de finanças pessoais, é super importante. Sim, sim. E essa parte de estatística, assim, no ferramental ali das finanças, eu sei que a gente trabalha com
quantificação de risco com desvio padrão. E esse desvio padrão é super abordado. Assim, o pessoal no ensino médio, isso faz parte do currículo básico. Só que, assim, tipo, ainda é abordado de modo muito fora da realidade, assim, da realidade da vida. E a quantificação de risco é uma das aplicações do desvio padrão e uma coisa assim, tipo, fundamental para quem quer iniciar no mundo dos investimentos, né? Porque não é só você olhar a rentabilidade, vem sempre uma rentabilidade associada ao risco que você está correndo. E assim, fala um pouquinho para a gente sobre risco, sobre quantificação de risco, que eu sei que você curte bastante. Então, que você falou, essa parte de estatística é super importante para entender bem essa área. Eu acho que saber estatística, eu acho que vale para várias áreas no mercado financeiro, em qualquer área profissional. Eu acho que é um conceito super importante. Até eu acho que usa mais no mercado financeiro conceitos mais de estatística do que matemática. Tipo, eu sei que estatística está dentro da matemática, mas até na área quantitativa, em fundos quantitativos, usa muito conceito de estatística do que matemática de derivada, integral. Então, é super importante ter esses conceitos de estatística, dessa parte de risco, uma aproximação da volatilidade, que você falou, é o desvio padrão. Então, entender o que é o desvio padrão, entender como é que você vai aplicar isso para avaliar o risco do seu investimento, é super importante também. Poxa, show de bola. E assim, quando a gente fala de risco, de renda variável, né? Assim, tipo, a pessoa que quer começar a investir em renda variável, ela precisa entender como é que funciona esse mundo do risco, né? O que é a volatilidade. E não só a volatilidade, você até consegue, de um certo modo, mitigar ali uma parte do risco que você está envolvido, né? E assim, tipo, o que é, de fato, assim, importante para você conseguir fazer uma diversificação efetiva? É importante, que até outra questão de estatística, você ter ativos descorrelacionados, né? Tipo, então, por exemplo, você faz uma carteira com 10 ativos, mas são 10 empresas do setor elétrico, por exemplo. Você vai estar muito exposto a um tipo de ativo. Então, a diversificação em finanças é super importante para você não ficar apostando todas as suas fichas num ativo só. Então, você ter ativos descorrelacionados seria o mundo ideal, assim. Então, você, tipo, se um ativo vai bem, vai mal, você teria outros ativos para compensar essa perda, por exemplo. Então, o conceito de diversificação em finanças, de procurar investimentos descorrelacionados, também, que envolve estatística, é super importante mesmo. Poxa, show de bola. Mas até um ponto importante de investir em renda variável, é o que eu falo bastante assim, no grupo, que é muito importante, eu acho que no início da carreira, focar bastante na carreira, assim. Porque acaba vendo muito coisa de Instagram, essas coisas, e a pessoa acha que tem uma perspectiva que vai conseguir ficar rico saindo do zero, investindo em ação. E isso não acontece, assim. É muito importante investir na educação financeira, de aprender a poupar dinheiro, investir na carreira, de gerar mais renda, que só assim você vai conseguir construir uma independência financeira. É super importante entender de finanças, entender de renda variável, mas isso aí eu acho que deveria ser a última coisa que quem está começando tem que estar na cabeça. É entender conceitos de finanças, que a gente falou de juros compostos, entender o poder dos juros compostos, ter noções realistas de quanto você pode ganhar para fazer um bom planejamento financeiro, boas metas financeiras. Então, eu acho que isso tem que vir em primeiro lugar. Aí depois, sim, pensar numa carteira de renda variável, numa diversificação. Porque, infelizmente, é até um pouco duro, assim, mas você tem, sabe, um pouco patrimônio, você tem 10 mil reais, assim, sei que é difícil dar esse primeiro passo, mas pouco importa se você vai diversificar, se vai concentrar. Como é que você vai conseguir aumentar esse patrimônio trabalhando e investindo nesse patrimônio? Só vai começar a fazer diferença a diversificação, a renda variável, quando você já chega num bolo de dinheiro considerável, e isso só vai conseguir fazer trabalhando. Isso aí não...
porque acabam vendo muita coisa de Instagram, de investimento de ação. Eu sei que é legal, assim, dá, eu acho que uma esperança para as pessoas que elas vão conseguir, tipo, do nada, achar aquela ação campeã, ou Bitcoin, que vai comprar e vai multiplicar por não sei quantas vezes, mas infelizmente isso não acontece muito. Com certeza, com certeza. Assim, tipo, para essa molecada, eu costumo falar bastante para eles, assim, que, pô, você investir na sua carreira, né? Você pô, gastar assim, até um dinheiro mesmo que você economizou e tudo mais, pô, eles têm 15, 16 anos, pô, tu gastar fazendo um intercâmbio, eu tenho um filho de 21 anos, né? Então, a gente ele fez intercâmbio, foi para fora, ficou alguns meses na Irlanda, depois foi para a Noruega, agora ele é aluno da PUC, está fazendo relações internacionais. Aí ele ficou 6 meses na Noruega, assim, tipo, nesse momento ele está investindo na carreira dele, né, porque isso daqui a pouco tempo vai fazer com que ele aumente a renda que ele. Não, isso com certeza. Vai ganhar. Eu acho que ter essa experiência de ir para outro país, tipo, às vezes nem só na carreira, eu acho que na vida vai contribuir bastante, assim. E que nem você falou, na carreira é super importante abrir um pouco a cabeça. Eu também fiz intercâmbio na época da faculdade, aquele intercâmbio que você trabalha em outro país, e eu acho que recomendo para todo mundo, assim, que tá pensando antes da faculdade ou nas férias da faculdade. É uma experiência que eu recomendo bastante. Com certeza, com certeza. E assim, ô Lavrado, você que é o mestre do Excel, você dá aula de um monte de coisa legal, tem vários cursos, foi professor lá da Copiad, professor do ProSIC. Qual é a importância de aprender Excel ou saber mexer numa planilha eletrônica para quem quer investir? Eu acho não só investir, acho que qualquer área de qualquer profissão é muito difícil algo substituir o Excel, assim. Acaba tudo, no final das contas, convergindo para Excel. Então é importante saber manipular uma planilha, saber fazer conta rápida, saber manipular os dados rapidamente. Acho que em qualquer carreira, no mercado financeiro nem se fala, acho que o Excel é super importante. Então, quem não está acostumado a usar o Excel, eu recomendo bastante aprender Excel. E Excel vai aprender só na prática mesmo. Não adianta achar que vai ter um curso, que vai fazer lá 30 horas de curso, vai aprender. Excel é pegar uma planilha, mexendo, você vai aprendendo e vai conseguindo usar. Exatamente. Então, para qualquer área, assim, no final das contas, por mais que às vezes possa usar uma outra ferramenta, no final das contas acaba convergindo para Excel, porque eu acho que está longe de ter uma ferramenta mais prática que o Excel, assim, que você consegue fazer coisas muito avançadas de uma maneira muito fácil. Como tudo na vida, né, meu camarada? Poxa, para você se desenvolver, você tem que ter, eu digo, tempo de bunda na cadeira, né? Você tem que sentar ali. Se você quer estudar, quer ter um desempenho aí em alta performance, estudando mesmo, né? Fazendo numa carreira acadêmica, você sentar ali e estudar, né? Tempo de estudo, né? Eu sinto, acho que cada vez menos pessoas estão dispostas a fazer isso, assim, que é toda hora com resultados mais rápidos. Então é muito comum, assim, receber pergunta, eu quero investir em ação, o que você recomenda? Acho que eu vou recomendar, sei lá, um livro que a pessoa vai ler e já vai estar apta a investir em ação. Ou, quero trabalhar no mercado financeiro, o que eu devo fazer? Tipo, é um processo de muito estudo e muita dedicação. Que nem você falou, não tem muita mágica. Com certeza. E assim, você trabalhou trabalha em gestão de fundo quantitativo. Explica para o pessoal qual é a diferença entre um fundo de investimentos, um fundo de investimento multimercado, né, ou um fundo de investimento em ações, e um fundo quantitativo. Então, um fundo quantitativo é um fundo que justamente vai tomar decisões baseadas em modelos matemáticos e estatísticos. Então, provavelmente, igual um fundo normal tem umas teses de investimento, ele escolhe uma ação baseado numa percepção do gestor, numa análise. O fundo quantitativo também vai escolher essa ação, mas vai ser baseado no modelo.
Então, tem uma tese de investimento. Tal tipo de investimento funciona bem. O fundo quantitativo vai testar como é que isso teria funcionado nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Tendo aprovado, tendo sido consistente o resultado, você vai começar a investir de forma sistemática. O que é investir de forma sistemática? Investir sempre da mesma forma. Você tira um pouco o que chama de viés de emoção, que eu acho que até os mais experientes gestores acabam tendo muito de viés de emoção. Assim. Então, tem um dia que ele acorda mais ganancioso, ele vai operar no mercado de uma forma. Ele acorda com mais medo, mais preocupado, vai operar de uma forma, sabe? Brigou em casa, vai operar de uma forma diferente. O fundo quantitativo são modelos, são robôs que vão operar, então vai ser desenhado para operar de uma forma e eles vão sempre operar dessa mesma forma. Tira um pouco esse viés emocional da decisão de investimento. É uma categoria de tipo de fundo. Uhum. Categoria relativamente nova no Brasil, são poucos fundos que fazem isso. Lá no exterior, nos Estados Unidos principalmente, é uma categoria mais consolidada, mas no Brasil ainda é uma indústria nova. Uma curiosidade agora, curiosidade minha, assim, tipo, existe alguma espécie de fundo imobiliário ligado a essa parte de gestão quantitativa ou não? Pode existir no futuro, mas ainda não tem muita liquidez. Porque o fundo quantitativo, ele precisa ele operar assim, ele opera mais que o normal, que um fundo normal. Ele opera mais vezes, então é super importante ter liquidez no mercado para comprar. E o mercado de fundos imobiliários ainda não é um mercado tão líquido. Mas nada impede de você fazer um modelo, por exemplo, você vai investir no fundo imobiliário. Essas métricas que eu olho para escolher um fundo imobiliário. Você testar essas métricas para o passado e criar uma estratégia de investimento baseado em fatores. É bem comum nessa parte quantitativa, que chama de factor model, de você criar fatores para criar a estratégia de investimento. Então, no caso de fundo imobiliário, vou sempre investir em fundos que tenham tal desconto em relação ao patrimônio, ou tal yield de aluguel. Você cria uma estratégia, testa no passado e passa a investir de forma sistemática. Mas no Brasil ainda não tem tanto histórico de fundo imobiliário e não é um mercado muito líquido ainda para operar, mas pode ser que no futuro comece a surgir sim. Sim, outra curiosidade, na verdade, quando eu comentei com alguns alunos que você assim, tipo, gestor de fundo quantitativo e tal, eles falaram, poxa, Gil, mas uma estratégia assim, de um fundo quantitativo é tipo um robô trader, assim, tipo, eles perguntaram e tal. Eu falei, cara, pode até ser, mas existem outras estratégias quantitativas que você não precisa nem fazer tantas operações assim diárias, né? O robô trader é bem diferente assim, do que um fundo faz, assim. Porque, de novo, a questão da liquidez, assim. Tem certas coisas que você consegue operar, porque uma coisa que quem não está um pouco por fora do mercado financeiro não tem muito essa noção, eu também não tinha. Mas uma coisa é você comprar 10 mil reais de uma ação. O preço que você está vendo lá da tela vale para aquele financeiro. Outra coisa é você comprar 10 milhões, 50 milhões. Você não consegue fazer a mesma facilidade. Então, esse robô trader é muito voltado para a pessoa física que vai operar de uma quantidade pequena. A ideia é parecida, você criar uma estratégia, testar a estratégia do passado e deixar lá o seu robô trader meio que operando. Mas a forma que é feito assim, é uma distância muito grande do mundo real de um fundo quantitativo. Acho a mesma comparação que você vê, sei lá, o que um analista de empresa do Instagram faz do que um analista de empresa de um fundo de investimento faz. Então, é uma distância bem grande. Assim. Sim. Entendi. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Florian Bartunek, e ele tava falando que a equipe dele, assim, tipo, ele é um value investor à moda antiga e que a equipe dele gasta sola de sapato. E aí junta até aquilo que a gente estava falando há pouco tempo, né? Porque é o tempo que você tem ali de gastar sola de sapato, indo visitar a empresa, para você montar uma tese de investimentos. Eu fui sócio de um fundo fundamentalista, a STK Capital, antes de fundar a Contamento. E realmente, lá era uma equipe de 8 analistas, tinha o gestor, mais 7 analistas analisando a empresa. Então, cada analista na bolsa deve ter mais ou menos umas
150, 180 ações investíveis. E cada analista estava lá acompanhando 20 e poucas ações. Cada analista normalmente é dividido por setor e faz um trabalho bem profundo em cima da ação, que nem você falou, visitando a empresa, visitando concorrente, fazendo uma modelagem financeira da empresa. Então, normalmente, esse trabalho de analista de fundo de investimento é um trabalho bem profundo e dedicado. Com certeza. E assim, do ponto de vista agora quantitativo, assim, como é que você faz o tratamento das informações? Você pega lá a série histórica, pega lá a série de preços, e aí, poxa, você usa qual tipo de programa? O VBA, assim, tipo, pode te ajudar nesse processo? Você usa Python? O Thiago aqui perguntou se você usa muito Python. Que tipo de programa você usa? Python, assim, tá um pouco na moda, assim, as pessoas não têm muita noção, assim, tipo, eu pergunto assim, o que você faz em Python que não faz em Excel? Assim, o Python é muito usado, pelo menos para coisas de extrair informação na internet, para criar bases de dados, e também para usar algumas funções estatísticas, assim, muito usado o Python, o R também. Mas a gente tem fontes de dados pagas, assim, que é um pouco... não são muito acessíveis aos investidores finais. Então, tem lá S&P Global, Bloomberg, tem outras fontes americanas. Então, a gente contrata essas fontes de dados. Existe, eu acho que no Brasil deve ter algumas outras fontes de dados gratuitas, mas a gente já tem essa facilidade de ter acesso a essas fontes, que é o dado. Para um fundo quantitativo, os dados são super importantes. Ter certeza que os dados estão corretos, estão bem tratados, você pode confiar nos dados, é super importante para um fundo quantitativo. Então, a gente tem esse acesso a esses dados lá fora. E em relação a como trabalhar esses dados, aí como a pessoa se sente mais confortável. Pode usar tanto Python, VBA, C Sharp. É importante ter noções de banco de dados, de como armazenar esses dados, como depois manipular os dados via SQL ou alguma outra linguagem acessando o banco de dados. Então, mas para quem quer ir mesmo para essa área de data science, de pesquisa quantitativa, é muito importante ser um programador de verdade. O VBA é uma ferramenta muito prática para qualquer um consegue aprender rápido, mas quem quer ir a fundo nessa área, aí tem que estudar programação, ser um programador de verdade, senão fica muito limitado o que dá para fazer. Assim. Juntando Excel e VBA, você não precisa ser um grande programador para fazer muita coisa. Mas fora isso, aí eu sugiro, se a pessoa tem interesse, se dedicar de verdade. Mas, de novo, as pessoas acham que têm expectativa que vão fazer, sei lá, um curso de Python em 15 dias e vão estar meio que especialistas em programação. Não é tão simples assim. Quem dera. Né? Tem que ter muito tempo ali, ó, de programação, sentar ali, muito tempo de prática, né? Verdade. Legal. E você consegue dar um exemplo para a gente de o que é uma estratégia quantitativa? Uma estratégia quantitativa, assim, você tem uma tese de investimento, o que muita gente acha que faz, assim, é raro fazer, assim, por exemplo, pega um monte de dado, eu saio explorando esse dado e vejo o que dá e vou investir em algo, assim, por exemplo, toda vez que chove em São Paulo é bom para comprar bolsa, ou toda vez que cai é hora de vender, sei lá. A gente não faz esse tipo de estratégia, assim. O que faz é normalmente ter uma tese de investimento e você testar. Uma estratégia, não que a gente opere isso, mas seria um exemplo. Você acha que todas as ações que vão bem no mês, vão bem no mês seguinte. Então, você pode testar. Eu vou simular toda hora, todo final do mês, comprando as melhores ações do Bovespa e vendendo as piores ações do Bovespa. E fico toda hora trocando essa carteira. Então, seria um exemplo assim, de uma estratégia sistemática. Funcionando essa estratégia, você operaria sempre da mesma forma. Então, chega no final do mês, vê as ações que foram melhor no mês, eu compro elas, porque eu acho que se elas foram bem no mês, elas vão continuar subindo, e vou vender as ações que foram mal, porque eu acho que se elas foram mal, elas vão continuar caindo. Então, é super importante ter teses de investimento e testar. Assim. Acaba não é raro ter isso de sair testando dados aleatórios e achar, teoricamente, condições não antes vistas. Assim. Então você pega assim, tipo, cria uma estratégia, né? Observa tal, assim, fala, acho que isso aqui vai acontecer.
e aí você faz um backtest. Isso. Né? Dá outro exemplo. Assim, você acha que toda vez que a taxa de juros está subindo, o risco país está aumentando, o fluxo de investimento estrangeiro está saindo do país, é um bom momento de você vender a bolsa. A bolsa vai cair, por exemplo. Então, você vai pegar esses dados, vai criar uma estratégia e vai ver como é que teria funcionado. Sabe? Toda vez se a taxa de juros está subindo e o investidor estrangeiro está tirando dinheiro do país, se o risco do país, o CDS, está aumentando, se eu vendesse a bolsa, como é que teria performado? Aí, se eu estivesse comprando quando a taxa de juros está caindo, o risco Brasil está caindo, o investidor estrangeiro está colocando dinheiro. Então, você tem uma tese e você vai buscar os dados para tentar validar essa tese. Entendi. E assim, a parte do backtest, como é que funciona? Como é que você valida isso? Você volta no tempo e testa para ver o que aconteceu? O backtest é super importante, assim, e só consegue garantir isso com experiência, assim. Porque é muito comum você tá trabalhando nos últimos 10 anos. Você criar estratégias, que normalmente chama de overfitting, que vai funcionar nos últimos 10 anos, mas não te dá muita segurança que ela vai continuar funcionando. Que pouco importa como é que ela funcionou para trás. É fácil fazer uma estratégia que funcionou para trás. O importante é como ela vai funcionar para frente. Então, tem vários detalhes do backtest que você tem que fazer para justamente ter mais segurança, não é garantia nenhuma, que essa estratégia vai continuar funcionando para frente. São vários erros bem comuns que quem começa a fazer passa, mas é importante, com o tempo, você vai pegando assim, esses erros e vai ajustando. Show de bola. No Cefet, né, e toda essa galera que segue o Binvest, o que você tem, o que você pode dar aí de alguma dica para esses estudantes? Muitos deles são estudantes de ensino médio, estão aí, vão fazer o Enem esse ano, o ano que vem, e muitos também são alunos que estão entrando já entrando na graduação, estão aí no primeiro, segundo período, mas têm muita vontade de fazer, de trabalhar com alguma coisa ligada a finanças. O que de dica assim, você dá para essa molecada? A dica que eu dou, assim, foi, eu acho, uma mudança que eu fiz de postura, eu acho que da oitava série para o primeiro ano e depois quando eu entrei na faculdade, que foi a postura de me dedicar ao máximo do que eu queria fazer, assim. Então, desde na faculdade, eu estudava muito desde o começo, é importante manter as notas altas, pode abrir portas no futuro. Você entrou num lugar, se dedica ao máximo, dá seu melhor. Você entrou no primeiro estágio, tenta ser o melhor estagiário possível para crescer lá dentro. Parece meio que uma dica assim, simples, mas nem todo mundo está disposto a fazer isso. Você vê, muita gente entra na faculdade, só estuda, tem o privilégio de só poder estudar e não leva a sério a faculdade, ou entra no estágio, quer fazer o mínimo para ir embora logo para casa, não quer fazer algo a mais, não quer fazer o melhor. E é claro que não é garantia se você fizer isso vai dar certo, mas é um bom caminho. É claro que às vezes tem questão de sorte, de estar no lugar certo na hora certa, mas se você não estudar muito, se dedicar muito, as coisas não vão acontecer. Então, quanto mais cedo você tiver essa cabeça, porque às vezes depois já está lá no final da faculdade, já é mais difícil mudar um pouco essa mentalidade. Então, acho que quanto mais cedo já entrar com essa mentalidade, melhor. Poxa, maravilha. Maravilha. E na prova da Olimpíada, né, a gente vai abordar algumas questões que vão ser necessárias o aluno mexer no Excel, né, praticar alguma coisa no Excel. Obviamente, eu tenho certeza que nem todo mundo, né, sabe mexer, então a gente vai explicar como é que vai funcionar. E assim, qual questão você colocaria numa prova que fosse trabalhar com Excel? Acho que botaria até questão de matemática financeira, manipulação de taxa, de juros. Eu acho isso bem importante, ter essa questão, saber fazer essas contas no Excel. Eu tenho um curso que é gratuito lá na Udemy, chama Matemática Financeira Expert. O link está nesse Instagram, IMF_Expert. Tem um link para todos os cursos e tem esse curso gratuito de matemática financeira, que é super importante. Saber. Vou dar uma divulgada aqui na página para a molecada, poxa, aproveitar isso. É um curso de matemática financeira, de saber
se o investimento sobe, se você for um investimento, sobe 10% no ano, sobe 10% no outro ano, quando é que sobe no acumulado? Se uma taxa é 10% ao ano, quando ela teria rendido em 30 dias, em 40 dias. Então, essas contas de matemática financeira é super importante saber fazer. Tem outro curso gratuito também de as principais funções do Excel, que quais principais funções são usadas no dia a dia do mercado financeiro. Então, quem está na dúvida, qual função preciso saber do Excel, esse curso lá eu também gratuito, eu botei as principais funções. Poxa, maravilha, maravilha. Pô, Lavrado, poxa vida, te agradeço muitíssimo, né, que assim, o seu tempo, muito obrigado aí por bater esse papo aqui e tirar as dúvidas aqui da molecada. Tem só uma pergunta aqui, ó, que o Thiago Delador fez, né? Ele está perguntando aqui como, assim, seguir, assim, para essa carreira do mundo quantitativo, assim, tipo, qual é a melhor faculdade fazer, né? Se tem algum tipo de mestrado que explore essa parte quantitativa. Então, para essa área quantitativa, você tem que saber muito bem programação, estatística e depois matemática. Assim. Então, cursos tipo, sei lá, engenharia da computação, você tem que saber programar de verdade. Assim. Também tem que saber conceitos avançados de estatística. Até já tem que entrar em tópicos mais avançados, como machine learning, por exemplo. Tem que ser capaz de pegar um artigo estatístico de finanças quantitativas avançadas e saber ler esse artigo, saber toda a matemática que está por trás desse artigo. Então, se dedicar bastante nessa área. Tem alguns mestrados, igual o que eu fiz no IMPA, em métodos matemáticos aplicados a finanças, que é um mestrado que vai te dar todo o ferramental matemático para entender essa área mais quantitativa. Mas é isso, é saber muito bem programação, ser um programador de verdade e também saber muito bem estatística e matemática e manipular dados no geral. Poxa, maravilha, maravilha. Obrigado pelas dicas, Lavrado. Te agradeço muito pela live, tá? Poxa, e vou divulgar o seu curso, né? Assim, tipo, tanto do Excel quanto da parte de matemática financeira. Eu acho que a a molecada tem muito a aprender, poxa, eu agradeço muito a sua disponibilidade hoje, cara. Valeu, obrigado aí mesmo. você pelo convite. Boa noite aí para todo mundo. Valeu. Pessoal, grande abraço aí, cara. Obrigadão aí, Lavrado. Valeu.